Vamos voltar para o Egito e a descoberta da tumba lá em 1922, né? Beleza. Foi, inclusive, quando estava rolando a Semana de Arte Moderna aqui no Brasil. Tenentismo, entre outras coisas, né? Mas aí o que acontece é o seguinte, aqui provavelmente é o Lord Carnarvon, tá? O Lord Carnarvon, ele era os dois eram britânicos, o Lord Carnarvon, inclusive, morreu antes do Howard Carter, e o Lord Carnarvon, de certa maneira, ele ajudava no financiamento da pesquisa. Cara, o Howard Carter é um exemplo de resiliência, cara, porque durante muito tempo as descobertas eram infrutíferas. E havia uma pressão do governo britânico para que se achasse algo de concreto. E não se achava. Né? A gente tem que pensar o seguinte, a mobilização de trabalhadores num assentamento arqueológico, num sítio arqueológico daquele, era imensa. Eles tinham que contratar muita gente para trabalhar. E se não houvesse a descoberta de algo que fosse, digamos, relevante, válido, os fundos eram cortados. Né? E o Lord Carnarvon ele fazia essa intermediação do governo britânico com a própria pesquisa do Howard Carter. Né? Lembrando que naquela época a Grã-Bretanha era um grande império. Né? A gente está falando de um período posterior à Primeira Guerra Mundial, mas a Inglaterra ainda tinha vários colônias. A Índia pertencia à Inglaterra ainda nessa época. Então a incursão, né, os dedos britânicos, eles atingiam vários lugares do mundo. Né? Por isso que eles encabeçavam essas grandes descobertas. Né? Mas, enfim, ele não encontrou durante muito tempo. Meses passavam e ele não achava nada que valesse esse investimento. Até que um dia, Heitor, segundo as informações do livro que eu mostrei anteriormente para o nosso público, né, Deuses, Túmulos e Sábios, ele teve um rompante, ele não conseguiu dormir, né, os fundos seriam cortados e ele teve um surto de frustração. Ele acordou suando no meio da noite. Ele teria ido em direção ao deserto, né, aquela região ali da areia, né, do Vale dos Reis, e num acesso de frustração e até raiva, ele teria, então, enterrado a pá na areia, ali da areia do deserto, e teria batido em algo sólido. Né? Aí existe uma mística, né? Um teor de antologia, né, ou epopeia até, né, nessas histórias arqueológicas, obviamente, algo até talvez romantizado, Heitor. Mas é interessante, porque ele não desistiu. Daí ele nos dá uma lição. Nunca desista dos seus sonhos. Mas, claro, essa lição de moral não é o objetivo, nem fabular a coisa aqui, mas é interessante. E aí ele teria acertado, né, com uma picareta, ou com uma enxada, ou com uma pá, enterrado na areia, e viu que era algo sólido. E aí depois ele foi escavando ali, viu que havia algo de, obviamente, argiloso, né? Era tipo um tijolo e pedra, né? Sólido como uma rocha e tal. E aí, no dia seguinte, eles foram, digamos assim, tirando a areia e foram revelando uma escadaria, que está mostrado aqui nessa imagem à direita. Essa escadaria foi a descoberta inicial do Howard Carter. Né? O nome aqui, Kings Valley, né? KV, Kings Valley 62. 62 é o número da tumba, onde está a tumba de Tutancâmon. Então imagina a quantidade de sítios arqueológicos. KV1, 2, 3, 4, 62 passa, 64, acho que vai até o número 70 e alguma coisa. Então a quantidade de sítios arqueológicos é gigantesca, absurdamente gigante. E aí, claro que à medida que eles iam descobrindo, eles iam necessitando de novas orientações e também de permissões do governo do Cairo, no Egito, e também ordens vindas de Londres a respeito da expedição. Né? Tinha uma outra questão, inclusive, que a gente vai falar depois, que é o fato de que eles não podiam abrir essa porta aqui imediatamente. Tá? E a gente vai explicar o porquê depois. Outra coisa que frustrou o Howard Carter, quando ele descobre essa escadaria, é que aqui tinha um buraco, Heitor. O que prova, né, no caso do Tutancâmon aí é do século 20 a.C., 1650, 1720, o número exato agora eu não consigo precisar, mas haviam ladrões de túmulos. E o fato de haver uma abertura ali, Heitor,
era prova, era uma evidência de que a tumba tinha sido saqueada anteriormente. E quando? Há milhares de anos atrás. Há séculos atrás. Só que aí, né, os ladrões entraram e saíram e deixaram aquele buraco. Depois a areia, obviamente, foi, né, as tempestades de areia, a questão da erosão, as intempéries acabaram tapando, né, fazendo essa camada de areia no solo egípcio, nesses desertos do Egito Antigo. Aí, com o tempo, eles foram, né, adentrando as câmaras, ó. Conseguiram entrar aqui. Aqui nós temos uma reconstituição, né, em 3D do que seria a tumba de Tutancâmon. Quando ele chega aqui, né, segundo a descrição, aí já é apologética também, né, dessa descoberta, a descrição lá do Ceran, no livro Deuses, Túmulos e Sábios, ele teria colocado, né, uma fonte de luz e teria ficado embasbacado, cara. Ficou meio catártico, né, meio hipnotizado durante alguns minutos, a ponto do Lord Carnarvon ter chacoalhado ele e perguntado: Carter, homem, o que você está vendo? O que te deixou tão perplexo? Aí ele teria dito: I see wonderful things. Eu vejo coisas maravilhosas. Porque a quantidade de ouro, Heitor, era absurda. Ou seja, os ruaqueiros, que eram esses ladrões de túmulo, não foram bem-sucedidos. Ou se roubaram muita pouca coisa. Entende? Então, estava tudo ali, conservado. Depois de 3.000 anos, né, foi encontrado, então, a tumba do grande faraó, apesar de ter morrido muito precocemente, ele teria morrido com 19, 20 anos, o grande faraó Tutancâmon, né, descendente de Amenófis VI, Amenófis IV, ou Akhenaton, né, como é o nome do faraó que você falou ali anteriormente. E aí eles foram desvendando, catalogando as peças arqueológicas, né, até chegar ao sarcófago do faraó. Então, chegamos aqui nessa imagem. Ainda está vendo, né, Heitor? Positivo. Rapaz, olha o que é isso aqui, ouro maciço. Inclusive a cor do ouro, uma representação de Ra, que era o deus Sol, né? Então tem a mesma cor. Então, como eles faziam uma adoração, obviamente, por causa do deserto, como não chove, o sol fica ali magnífico e magnificente durante muito tempo, durante o ano, e causando aquela impressão e mostrando a sua importância como fonte de calor, fotossíntese, importante para a colheita, tanto para, né, não só a plantação, como a colheita também, né, desses meses que vão de maio a setembro, lá, de junho a setembro, né, no calendário agrícola egípcio. E aí aqui mostra ele já no sarcófago de Tutancâmon, quebrando um pouquinho aquela imagem que a gente tem do aventureiro meio Indiana Jones, né? Na verdade, a função do arqueólogo, Heitor, é uma função bastante repetitiva, porque quando se encontra alguma coisa, tem que catalogar, fotografar, depois manda para o laboratório para análise. É um trabalho exaustivo, é um trabalho demorado, não é simplesmente pegar o tesouro, né, como a lenda do tesouro perdido, ou os filmes do Indiana Jones, como colocamos aqui, o filme A Múmia, pega aqueles objetos e leva embora. Não é assim que funciona. Esses objetos, eles pertencem à União, pertencem ao governo local. Inclusive, quando foi encontrado Tutancâmon, foi feito um acordo com o governo egípcio. Parte dos tesouros foram mantidos no Egito e parte dos tesouros foi levado para o Museu Britânico, uma vez que todo o esforço financeiro e o esforço técnico e humano foi dos britânicos naquele contexto, né? Aqui um peitoral usado por Tutancâmon, olha que coisa magnífica, cara, né? E o fascínio que isso traz, né, para os amantes da egiptologia, né? E aqui nós temos, enfim, uma reconstituição, né, uma representação do que seria o crânio, né, do Tutancâmon, que aí, eu vou parar de falar, porque já estou falando demais, né, mas obviamente é um assunto muito fascinante, não cansa de falar disso, impressionante. Mas aqui nós temos o Tutancâmon como um jovem faraó, viveu muito pouco, e que sofria de alguns problemas de ordem
física, né? Que é o ponto que você vai tratar conosco agora, antes da gente falar da maldição da múmia ou maldição do faraó, que falaremos depois. Queres que eu deixe aqui nessa imagem, pode deixar. Ou eu volto para o... Não, pode deixar, a princípio pode deixar para nós, vamos partir aqui do crânio do Tutankhamon, né? Porque o que acontece? O que a gente pode falar desse rapaz que foi coroado com 9 anos e morreu com 19 anos, né? Teve 10 anos aí de reinado. E o que acontece, né? Olhando esse crânio, uma das coisas mais interessantes que nós podemos analisar disso é o seguinte: a tumba dele, ali o caixão, né? Que seria hoje um caixão ali dele, não a tumba, mas o caixão, aquele objeto no qual o corpo estava dentro ali, né? Ele estava lacrado quando o arqueólogo ali em questão abriu, né? Ele não tinha sido violado antes daquilo dali. Então, como que a cabeça do cara estava alongada daquela forma? Porque ninguém fez aquilo ali. Ninguém abriu o caixão dele. Não estou lembrado do nome exatamente do caixão. É sarcófago? Não, é... Sarcófago dele não tinha sido violado. Ninguém tinha aberto o sarcófago e manipulado, violado, né, maculado o corpo, né, do faraó. Né? Então significa que ele era assim. Que ele era assim durante a vida. Por que ele tinha a cabeça alongada? Por que ele tinha a cabeça alongada? É um mistério. Não temos, a gente tem algumas teorias. Por exemplo, as análises de DNA, as análises da ossada dele, que ficou preservada em função da própria mumificação, que é um processo químico no qual se preserva o corpo, os tecidos duros são preservados, né? Porque a parte mole é retirada, né? O cérebro é retirado, os olhos são retirados, os órgãos são retirados e tal. Aí a musculatura, né? Os ossos ficam, né? A pele, ela é precariamente preservada, mas é preservada. Ela acaba adquirindo uma coloração escura, seca. Ela perde toda a água do corpo, né? Ele fica chupado, né? É isso. Mas o tecido, esses tecidos mais duros ficam preservados, né? Mas deu-se para fazer uma análise e se percebeu que ele tinha uma doença genética degenerativa dos ossos, né? Você tinha comentado comigo anteriormente que uma das coisas que ele poderia ter seria escoliose. A escoliose, ela é um termo específico para a coluna vertebral. Ele tinha escoliose, ele tinha a coluna torta. Esse cara era todo arrebentado, Michel. Ele era todo doente. Ele era todo coiseado. Até acredita-se que, de repente, ele pode ter sido fruto de casamentos consanguíneos, né? Que se fazia muito para preservar a dinastia. Mais conhecido como incesto. Isso. Mas às vezes não precisa nem ser irmão, pode ser até primo. Só que essa repetição de casamentos consanguíneos ao longo de gerações pode ir acumulando uma série de problemas genéticos, que no caso dele foi algo avassalador, e talvez a cabeça dele, essa deformação óssea do crânio, seja em virtude disso, né? E ele tinha, assim, escoliose, né? Esse traçado irregular da coluna, então isso deveria gerar dores horríveis para ele, né? Ele tinha problemas nos ossos, né? Ele inclusive, alguns dos parentes dele que foi enterrado junto, porque eles tinham esse hábito, né, de enterrar todos os empregados, os servos, até inclusive parentes, armas, tesouros, porque se acreditava que se poderia utilizá-lo na outra vida. Isso. E alguns dos parentes dele analisados também apresentaram essa doença degenerativa dos ossos. Logo, conclui-se que era algo genético, algo hereditário, que tenha sido passado para a família pelos seus ascendentes, né? Mas isso tudo é conjectura daquilo que foi analisado, né? Não dá para ter a certeza 100%, mas é uma evidência muito forte. Né? Então, só que, cara, vamos brincar aqui um pouco aqui. A ideia do filme lá, o último filme da série Indiana Jones, dos filmes do Indiana Jones, O Reino da Caveira de Cristal. Eles levantaram uma lebre lá, eles levantaram lá uma ideia
A ideia se passa nos incas, né? Nos astecas, nos maias, eu não sei qual é a civilização. É numa floresta tropical. É porque envolve a Amazônia. Maias. Envolve a Amazônia, talvez seja os incas, talvez, não sei. Incas, porque fala de Amazônia. É que eu não lembro muito bem agora do plot do filme, não. Não, eu acho que deve ser incas, né? Que é na América do Sul, maias na América Central, astecas na Península Mexicana, lá, né? Yucatán. Então, só que essas civilizações sul-americanas também tinham pirâmides. Então acredita-se que tinha uma relação, não sei como, não sei, é outro mistério, com lá os egípcios e tal, né? Da onde é que os caras tiraram a ideia de construir pirâmides? É daí que vem aquelas ideias, né, de um tanto quanto terraplanista, mas não dá para dizer que não seja, que não possa ser, de relações com seres extraterrestres. Quem assiste lá aquela série do History Channel, esqueci o nome agora, como que é? ETs do passado lá, como que é? Eu esqueci o nome. Bom, o pessoal vai falar para nós aí no chat ali. Aquela do History Channel que o apresentador tem um cabelo comprido, assim, um cabelão de maluco, assim, esqueci o nome, Alienígenas do Passado. Esse pessoal, eles levantam essa ideia de que as pirâmides eram um estacionamento de nave espacial de ET, né? Você imagina que o Brasil é um ferrado mesmo, né, Michel? Aqui nós temos chupa-cabra, né? Os caras. Pô, ET de Varginha. ET de Varginha, cara. Os egípcios tinham estacionamento para ET, cara. Tinha drive-thru de ET, entendeu? Aqui nós temos ET de Varginha. Nós somos ferrados, mas enfim. Os Estados Unidos tem área 51. Área 51. Aqui é a área 1. Aqui, às vezes, tem a área 171. Fica ali para a área central do Brasil, ali, né? No interior de Goiás ali. Mas enfim, cara. E aí. Quem assistiu o filme, né, provavelmente os caras devem ter feito um estudo, né, uma revisão, né, para né, trazer alguns elementos históricos, alguns elementos que possa ter um mínimo de verdade para o filme, e eles trouxeram lá a ideia dos soberanos, né, daquela civilização que tinha o crânio alongado, porque eles tentavam se parecer com as entidades extraterrestres que eles tinham contato. Só vão deixar claro. Desculpa. Vai lá, Michel. Esclarece para nós ali. Eu sei que tu ia falar. Eu sabia que tu ia falar isso. Vai lá. Não, que nós não. Não, depois eu vou falar do não, autor, mas eu concordo contigo. Assim. Nós não acreditamos nisso. Nós só estamos levantando, digamos, a hipótese de algumas pessoas que acreditavam, ou que acreditam nisso. Né? Porque realmente esse alongamento craniano aqui, que a gente vê da imagem. Né? É estranho. Obviamente, isso aqui pode ser um barrete também, tá? Porque pode ser que o crânio dele não fosse exatamente alongado assim, mas se a gente faz uma conexão, não que nós acreditamos nisso, mas se a gente faz uma conexão com essa ideia, né, que existe eventualmente da relação entre a arqueologia e a ufologia, essa ideia de seres extraterrestres, né, a gente vê que esse alongamento é muito parecido, inclusive, né, com aquele filme Alien, o Oitavo Passageiro, cara. É impressionante. É que o lance aqui não é. E a caveira de cristal do filme também é uma caveira alongada. Porque aquilo que é um fato histórico, tu já deixa claro para nós. Aquilo que é fato histórico, tu já varia e deixa claro. Aquilo que é fato científico, eu também já vou ali e já vou bater o martelo. Agora, essas conjecturas são cartas que a gente bota na mesa. Daquilo inclusive, que existe aí. Depois a gente vai mostrar da onde que isso surgiu. Exato. E vamos aprofundar num outro programa. Isso. Só para deixar. Bota as cartas na mesa. Quem acredita, acredita. Quem não acredita, eu pessoalmente não acredito. Mas enfim. Também não. São as cartas que tem na mesa aí. Mas enfim. Então a gente sabe que o Tutankhamon, ele com 19 anos morreu. Acredita-se que ele morreu desta doença degenerativa dos ossos que o fez sofrer demais. Ele tinha inclusive algumas fraturas nos ossos do corpo dele, né? Ele tinha uma escoliose, ele tinha essa deformação do crânio, mas percebeu-se algumas amostras dos tecidos dele que conseguiram recuperar, conseguiram visualizar algumas hemácias, e essas hemácias, que são células sanguíneas, perceba que ficou preservada durante 3.000 anos, praticamente, elas apresentavam uma deformação, que essa deformação ela é característica de quem tem malária. Uhum. Ela tem malária.
Então, olha que interessante, cara. Esse cara estava todo ferrado, né? Ele tinha 300 doenças congênitas, inclusive ele tinha uma deformidade no lábio, né? A fissão palatal, ou fissura palatal, ou lábio leporino, como alguns chamam, né? Ele tinha uma fissão aqui no palato, que em termos gerais é o céu da boca, né? Então, na hora do período embrionário, quando ele está formando o corpo dentro da barriga da mãe dele, aquela má formação, ela ocorre, pode acontecer, inclusive má formações elas podem ocorrer em qualquer parte do nosso corpo, mas essa é uma forma, das má formações, essa talvez seja uma das mais comuns, porque o nosso corpo ele vai se formando, aqui a cabeça, o crânio, o palato vai se formando e vai fechando, o último ponto que fecha é essa parte embaixo do nariz. Esse sinal que nós temos embaixo do nariz, ô Michel, tá ligado? Esse sinal, esse desenho que nós temos embaixo do nariz, isso é nada mais do que, digamos assim, uma cicatriz do fechamento do nosso palato, do lábio, do palato, né? Na barriga da nossa mãe no período embrionário. Então fica esse desenhozinho aqui embaixo do nariz, aqui, né? Que ele inclusive ele serve para fazer desenhos, né? O pessoal às vezes começa o desenho por ali, é uma área muito característica, algum tem ele maior, outros tem menor, enfim. Então ele não fecha direito e fica essa fenda, a fenda palatal ou lábio leporino, como alguns falam. Ele também tinha esse problema aí. Hoje, as crianças que acabam tendo esse probleminha, você resolve isso com algumas cirurgias plásticas. Algumas cirurgias plásticas resolvem esse problema. Mas na época não tinha nada disso. Então tu imagina o que esse cara deve ter sofrido. Para falar, para respirar, para se alimentar. Terrível, terrível, terrível. Aquilo ali entra alimento ali daquela região, aquilo pode infeccionar, é terrível. Mau cheiro, mau hálito, terrível. Então esse cara tinha, do que nós sabemos, confirmado, o tal do lábio leporino, uma doença degenerativa óssea, malária, morreu provavelmente por causa disso, juntamente com essa doença degenerativa óssea, e a escoliose, que deveria trazer problemas seríssimos para a coluna dele e para a saúde desse cara, né? Porque quem tem escoliose sabe do sofrimento que é e a dor que é. Mas, enfim. Então, essa foi a vida, né, dessa pessoa, desse ser humano, que por acaso foi rei do Egito, um grande rei do Egito,